Quando nós nos deixamos governar pelos nossos sentimentos, eu pus aqui alguns no quadro, como culpa, vergonha, tristeza, ansiedade, estresse, né, que acaba virando um sentimento, medo, depressão, nós somos, imagina um trem em alta velocidade, desgovernado. Quando ele bater em algum lugar, né, qual vai ser o impacto? Destruidor, certo? Então, as nossas emoções é um trem desgovernado. Nós temos que sujeitar as nossas emoções à razão. Nós temos que colocá-las debaixo da razão. O que deve governar nossas vidas não é sentimentos, mas atitudes que devem conduzir as nossas vidas. E então, nós vamos falar como nós podemos tratar essas emoções. Por exemplo, você está vivendo, só como exemplo, lembra que quando o inconsciente toma conta do consciente, você tem um monte de disfunção, né? E atitudes, e pesadelos, você soa frio, seu coração dispara, você tem um monte de sintomas físicos. Por quê? Porque o que está te governando, talvez é a ansiedade, talvez é o medo, talvez é a culpa, talvez é a vergonha, eu não sei, né? Então, o nosso inconsciente, quando ele está sobrecarregado e fervilhando, cada pontinho desses aqui pode ser um sentimento, né, um trauma, né, que a pessoa está passando ou passou, né, uma violência que ela sofreu, ela foi vítima da ação de pessoas que deviam protegê-las, acabou, em vez de protegê-las, agrediram. Ou seja, tudo que acontece está lá gravado na sua memória inconsciente. E se você não trata, isso vai perturbar sua alma, seu coração, vai trazer doença, né? Sobre o seu corpo, infarto, hipertensão, você vai ter arritmia cardíaca, doença de Parkinson e tantas outras doenças que virá câncer. Hoje em dia, a reincidência, né, de câncer no mundo se deve à inveja amargurada, amargura. Lembra que eu já falei isso, eu vou repetir, de 100% de todas as doenças do mundo, somente 10% a 15%, segundo a OMS, é orgânica. O que é uma doença orgânica? Uma lesão real, um vírus, uma bactéria, né? Um tumor real, o quê? Uma gastrite, muitas vezes causada pelas emoções que não foram tratadas, né? Ou seja, somente de 10 a 15% das doenças do mundo é de origem orgânica. Os outros 85% das doenças é de origem emocional. E essas doenças emocionais, é claro que essas doenças afetam o seu organismo, afetam o seu corpo, mas elas se dividem em 3 classes. As doenças chamadas doenças imaginárias, as pessoas imaginam que está com câncer. Aí elas começam a perder o cabelo, começam a emagrecer, começam a empalidecer. Por quê?
Segundo as Escrituras, você é aquilo que você imagina na sua alma. Isso é muito comum, né? Às vezes, pessoas ou com desejo violento de ter uma criança e não pode ter por algum motivo, ou pessoas que estão vivendo uma vida errada sexualmente, aí imagina que ficou grávida, a barriga cresce, tem aleitamento nos seios, aí vai lá, bate uma chapa, tem uma mancha escura lá, mas não tem criança. Doenças imaginárias. Quem está provocando tudo isso? Uma mente sobrecarregada, nesse caso da criança, ou por um desejo violento, porque a pessoa não pode, ou porque a pessoa está vivendo uma vida sexual ativa, sem poder, porque ela não está casada, ela toma-se de culpa, ela imagina que está grávida, a barriga cresce, os seios aumentam, o leitamento aparece, e aí vai para o médico, chega lá, não tem nada. Doença imaginária. Jesus, através da palavra dele, diz: aquilo que você imagina na sua alma, assim você é. O segundo tipo são as chamadas doenças funcionais. As doenças funcionais, de origem emocional. Clinicamente você está perfeito. A pressão do olho está boa, a retina está legal, o globo óptico está beleza, só que você tomou um susto no domingo, porque você acabou de comer uma feijoada, o calor de 40 graus, e alguém entra na sala da sua casa, dizendo: aconteceu uma tragédia, e fica cego. Você para de enxergar. Você para de andar, seu intestino paralisa. É violento, irmão. Muito na guerra. Isso, ele paralisa também ele não sabe o que fazer, né? Ou seja, por que é funcional? Porque clinicamente você está perfeito. Só que por causa de um trauma, de um choque, você ficou paralítico, você ficou cego, você ficou com problema intestinal e assim por diante. E a chamada doença psicomente, somática, corpo, as doenças psicossomáticas, ou seja, sua mente está doente, sua mente está sobrecarregada de tristeza, de vergonha, de culpa, de ansiedade, de medo, de frustração, de decepção, vou botar a palavra decepção aqui, sua mente está sobrecarregada. Para que ela não entre em pânico, ela vai e joga no seu corpo um tumor. Joga mesmo. Produz células malignas, né? Chamadas os tumores, né? Ou uma alergia. Aí você vai lá no dermatologista e fala: minha filha, você não tem nada. Aí eu falo: mas como é que eu não tenho, doutor? Aqui, estou sangrando. Eu falo: não, mas clinicamente você não tem nada. É isso aqui, irmão, que faz o berço dos curandeiros, evangélicos, protestantes, espíritas e católicos. Isso aqui que faz o berço deles. Porque a maioria dessas doenças, na verdade, elas são tratadas pela sugestão. Por isso que nesses ambientes, tudo é feito para sugestionar a pessoa. No mundo evangélico, hoje vocês já perceberam que estão pintando os pés tudo de preto agora? Tudo de preto. Por quê? Porque dá aquela ideia de sombrio, né? Aí você entra no prédio, dá aquela coisa. Você já entrou
naqueles templos católicos antigos, você entra tudo escuro, né? O melhor lugar para você dormir, quando você estiver cansado, e você está em viagem a serviço, entra num pé desse, irmão, deita lá no banco e dorme. Não precisa nem pagar hotel. Já que o pé está aberto, você pode entrar e dormir. Se o padre vier falar alguma coisa, quando você fala, não, eu estou tirando uma soneca aqui, padre, porque eu estou cansado. Pronto. É tudo escuro. Mas agora as igrejas evangélicas estão pintando o seu pé tudo de preto. Por quê? Baixa luminosidade. Baixa ventilação. E alto volume. As pessoas que estão com traumas, com problema, meu irmão, entra em convulsão, desmaia, cai pro chão afora, vomita, faz um monte de coisa. Aí as pessoas, é demônio, não. Não é. Só que você está no lugar errado, num ambiente totalmente sugestivo. Por isso que eles fazem basicamente 3 coisas para sugestionar a sua mente. Primeiro, eles reforçam o mal. Sabe por que você está assim? Por causa disso. Ou seja, eles impõem, eles imprimem na sua mente o mal, reforçando o mal. Depois, ele convida você a participar de um ritual. Encontrão com Deus. Só que nesse encontrão com Deus, você tem que fazer voto de silêncio, jejum forçado, voto de silêncio e isolamento total. É os encontrão com Deus aí, tá? Aí a pessoa fica 3, 4 dias sem comer, sem conversar, isolada. Aí depois tem o culto. Aí no culto tem luzes, som, que mexe com as emoções da pessoa. Aí pessoas desmaiam, choram, saem de lá levitando nas asas dos anjos. E outros vão direto para o Pinel. Literalmente eu conheço. Não é de Deus isso. Literalmente vão direto para o Pinel. Só que essa droga é tão ruim, esses encontrão com Deus aí, é uma droga tão ruim, que leva mais ou menos, a pessoa usa aí uma droga, aí passa um tempo, a droga soma, aí tem que usar de novo, certo? A pessoa usa o crack, aí aquela sensação do uso do crack passa, ela tem que usar o crack de novo, ou a maconha, ou a cocaína, não é assim? Ou a bebida. É a mesma coisa se encontrar com Deus aí. A pessoa sai de lá, levitando alguma. Sai nas asas dos anjos, meu irmão. E é só Jesus para cá, e Jesus para lá, e Jesus para cá, e Jesus para lá. Só que a droga passa. E ela começa a maltratar os pais, a família. Aí tem que voltar, né? Outra dose. E muitos, porque estão fracas fisicamente, estão fracas emocionalmente, pira e vão direto para o Pinel. Você não precisa ir para um acampamento para encontrar com Deus, não. Basta você seguir a orientação de Jesus, ir para o seu quarto, fechar a porta, e lá em secreto, orar a Deus. E Ele que vê, te recompensará. Eu sei que muita gente vai ficar com raiva depois que eu ver esse vídeo. Prova que eu estou errado. Eu provo que vocês estão errados. Então olha bem, irmão. Eles imprimem o mal, reforça o mal, chama a pessoa para um ritual. Um encontrão com Deus,
7 semanas de oração, passa na Vale do Sol de Josafá, nem sei se Josafá tem sal, a rosa, o perfume da Esté, para você achar um namorado. Se você não é competente para achar um namorado, não vai ser uma rosinha que vai. Meu tempo a gente saía e conversava com as moças. Pronto. Aí o cara precisa do pó da Esté. Paciência. Mas no meu tempo é só ir lá, conversar, bater um papo, entendeu? Hoje não, tem que ter a rosa de Saron. Perfume da Esté. A Esté já morreu quantos anos, gente? Até caatinga de Esté, perfume não tem. Porque ela ainda não ressuscitou dos mortos, aguarda o dia da ressurreição. Estou falando do corpo, não estou falando do caráter da rainha Esté, não. Grande serva do Senhor, grande discípula do Senhor. Eu estou falando dessa bobagem que esse povo anda falando aí. Então, depois que a pessoa passa por um ritual, no centro de Macumba, o que as pessoas fazem? É a mesma coisa. Né? Primeiro ela tem que passar por um batismo lá, né? Não sei quantos dias sem comer, sem beber, suja de sangue. 3 dias? 3 dias. Imagina, você suja de sangue de um animal, né? Ó, de 3, 7, 15 a 30 dias. No caso da Gisele vai ser 30, irmão, porque o tempo é complicado. Essa é complicada. Outros vão ser só 3 dias, resolve. Resguardo, né? Aí, ó. Imagina, a pessoa num lugar escuro, sem comer, suja de sangue. Né? A pessoa sai de lá doente. Véio. Aí ela tem que montar no cavalo depois, não tem? Rapaz, até uma formiga vira um cavalo para ela. A imagem, a mente, produz imagem. Né? Então, depois do ritual, que a pessoa passa por ele, né? Eles chamam, eles alegam, antes do ritual eles alegam autoridade sobre a doença. Eu esqueci de falar o segundo passo. O segundo passo eles alegam autoridade, né? Nós fizeram um feitiço contra você, mas nós vamos fazer um contra-feitiço. Estão querendo destruir sua família, né? Mas nós vamos. Jesus é poderoso, Jesus vai. Você acha que Jesus dá poder para esses boçais aí? Eu desafio qualquer macumbeiro, qualquer macumbeira, fazer feitiço contra mim, contra a minha família. Se quiser enterrar uma cabeça de porco lá na minha sala, fica à vontade. Desde que você colocar a cerâmica no lugar. Não. Olha o que a pessoa está perguntando. A pessoa está perguntando, será que a pessoa que faz macumba volta para ela? Se eu entendi direito, por exemplo, alguém está fazendo macumba, agora eu entendi sua pergunta. Olha o que ela está falando. Ela está desejando mal para mim. Esse mal pode voltar para ela? Pode. Por quê? Porque aquilo que você imagina na sua alma, você é. Então você é uma pessoa má, por isso que você está querendo meu mal. Sua mente está cheia de maldade, não está? Então é a lei da atração, né? Você atrai aquilo que você deseja. Agora, um feiticeiro, um macumbeiro, não tem poder de me fazer mal. Por quê? Porque segundo a lei da física, forças iguais, forças contrárias, nós seres humanos, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Corinto, que uma é a carne do homem, outra é a carne do peixe, outra é a carne do animal, ou seja, nós como seres humanos, nós temos energia no nosso corpo? Temos, né? Água, minério, elétron, não temos?
Então, uma vez que nós somos condutores de eletricidade, nós temos um campo magnético, que na linguagem espírita é áurea. Não é áurea, é campo magnético. Então, se eu tenho esse campo magnético, e eu tenho uma psicorragia, ou seja, um derramamento de energia, por causa de um trauma psicológico, essa energia pode ser liberada, por exemplo, e eu estou desejando mal para você, essa energia bate em você e volta para mim, porque nosso campo magnético é o mesmo. Nós temos a mesma carga elétrica, né? O ser humano é igual. Então, agora, essa psicorragia, ou seja, essa energia saindo do meu corpo por causa de um trauma e bater num passarinho pequenininho, o campo magnético dele é diferente. Por isso que Paulo falou que uma é a carne dos animais, outra é a carne dos homens, né? Então pode matar um passarinho. Por quê? Porque a descarga elétrica que sai do meu corpo é maior do que a carga elétrica que o passarinho pode suportar, ele morre. Mas o macumbeiro não tem poder de me fazer mal. Nenhum. Então, o que eles fazem? Vou explorar a colocação dela. Eles dão ideia. O que eles fazem? Eles vão usar os seus sentidos para imprimir o mal. Lembra que eu falei a primeira coisa que eles fazem? Eles reforçam o mal. Então eles vão pôr um prato de farofa com cachaça, com um sapo, com a boca costurada lá na sua porta. Aí você vê. Ele está usando o seu sentido, a visão. Você viu. Só que você é inteligente, você é uma jovem que teme ao Senhor, que ama a Deus. Você olha para aquilo e fala, pô, burro, bobo. Pega aqui, põe no saco de lixo e joga fora. Né? Porque você não sabe como é que foi preparado e tal, pode ter veneno ali e tal. Você pega aquilo, enrola, joga fora, não te acontece nada. Não acontece nada. Só que aí vai usar o outro sentido, a sua audição. Cuidado com a vizinhite. O que os vizinhos vão falar? Ó, Gisele, fulana está falando que estão fazendo aí um trabalho para destruir você e sua família. A audição, ó. Aí você fala, você é bestas? Esse povo não tem poder de fazer nada para ninguém, não? Você está repelindo, tá vendo? Porque você tem uma fé em Cristo, você sabe que o maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, né? Então, aí eles vão usar os seus sentidos, né? Agora, você não tem uma fé sólida em Cristo, né? Quando as aulas foram dadas sobre essa matéria, você foi a primeira a não participar, né? Para solidificar a sua fé em Cristo e crescer na graça e no amor de Deus. Aí você acredita nessas bobagens. Não é o feiticeiro que está te fazendo mal, é você que está fazendo mal a você mesmo. Porque você é aquilo que você imagina na sua alma. Está escrito na Bíblia isso. Aí você olha a farofa, aí você começa a tremer de medo. Eu vou chegar e falar, padre, vamos comer esse negócio junto. Eu só não como, porque eu não sei se foi preparado saudável. Certo? Aí você começa a tremer de medo. Aí você vai atravessar a avenida. Está lá um sinal vermelho, que você sabe que você tem que parar. Mas o medo te cega. E você atravessa a avenida. Vem um carro. Aí todo mundo vai falar, tá vendo? Fizeram macumba para ela. Eu falei, não. Ela se deixou levar pelas emoções. O sinal estava vermelho. Ela passou. O carro já vinha. Pronto. Então, se a pessoa acredita nessas bobagens, é a pessoa que faz mal a ela mesma. Por quê? Aquilo que você imagina na sua alma, assim você é. Alguém pode achar essa passagem na Bíblia para mim? Ela está falando sobre a lei da atração, que as pessoas fazem pedidos ao universo, como se o universo, né, pudesse atender alguma coisa, e aí ela acaba recebendo aquilo e assim por diante. Chama lei da atração. Você atrai
né, para você, por que pessoas doentes atraem outras pessoas doentes? Muito simples. Tem muita gente cuidando de doente aí, não é porque eles amam os doentes não, viu? É porque estão doentes, estão se escondendo atrás da doença deles e usando cuidar de doente para não se expor. Elas são doentes. Eu não estou dizendo que todo mundo que cuida de doente é doente, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que muita gente se esconde atrás de atos de caridade, porque elas acham, primeiro, elas acham que se elas fizerem aqueles atos de bondade, elas vão ser evoluídas, elas vão vir num processo evolutivo melhor na próxima reencarnação, que a gente não acredita nisso, a gente acredita na ressurreição dos justos e dos injustos, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então tem muita gente que se esconde atrás da doença. E tem pessoas tão doentes que adoece quando quer e sara quando quer. E usa a doença para controlar outras pessoas, ou o ambiente, ou outras pessoas. Então, a lei da atração é, se você fica pensando em algo ruim o tempo todo, provavelmente alguma coisa ruim vai te acontecer, você só está com a mente em coisa ruim. Agora, se você pensa em coisas boas, né, coisas como a própria Bíblia nos ensina, né, a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, justo, amável, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, se você está buscando as coisas boas, com certeza coisas boas vão chegar até você, porque você está desejando o bem, buscando o bem. Então, coisas boas vão aproximar. Não é o universo que atende, porque o universo não pode atender nada. A mamãe natureza não dá nada para ninguém. Tá? A natureza... Tá. Vamos ler Provérbios 23, 7. Quem nos dá é Deus. Ele usa os rios, as matas, para providenciar para nós o sustento. Inclusive, a própria Bíblia diz que Deus, ele protege o broto para que ele cresça, que Deus passeia pela terra para que o broto vingue e tenha alimento na nossa casa. A mamãe natureza não dá nada para ninguém. Quem nos dá é Deus. É Deus que cuida. Inclusive, Ele que deu as estações para que no tempo certo a pessoa plante e colha para o nosso bem. É Deus que enche as nossas mesas de fartura, abundância e tudo mais. Ou seja, você atrai, né, aquilo que você busca. Isso não precisa nem de ser inteligente, né? Você está buscando formar em medicina e você corre atrás, você consegue. Porque você correu atrás, né? Agora você quer formar em medicina e fica de braço cruzado. Você não vai servir para nada, né? Olha bem, o irmão está citando a passagem de Números 13, 33. Quando Moisés mandou os espias à terra da promessa. Eles não negam a beleza da terra, não negam a beleza e a grandeza dos frutos que a terra produzia por mandato de Deus. É Deus que manda, Deus que dá ordem e tudo acontece. Só que eles viram lá também gigantes. E eles falaram o quê? Nós nos vimos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Então, se você se enxerga, né, de uma forma inferior, incapaz, você vai atrair isso para você, porque isso vai causar medo, né? Causou medo neles, né? Nós, aos nossos próprios olhos, nos vimos como... Eu nunca me vi como gafanhoto. Eu me vejo como galo vingador. Que Deus cruzeirense. Hã? Cadê? Aí. Está até tímida de levantar a mão. Em vez de levantar, eu sou cruzeirense. Pronto. Mas ela está até tímida. Né? Está até cruzando os braços, numa linguagem corporal, não recebendo nada.
É uma linguagem corporal. Então, olha bem, se nós nos vemos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, o que nos tornamos? Pessoas que serão esmagadas, né? Por esses boçais aí, ó. Mas se nós nos vemos como pessoas à imagem e semelhança de Deus, pessoas que apesar dos medos, das tristezas, das dificuldades, nós somos mais que vencedores porque nosso Senhor é Cristo. Nós atropelamos esse povo todo aí, ó. É como você se vê. Aí eu vou ler então o texto que eu estou citando aqui várias vezes. A irmã Roselane achou ele aí para nós. Provérbios 23, marca isso na sua Bíblia, para você não esquecer mais. 23, versículo 7. Porque assim como imagina em sua alma, lá os espias se imaginaram como gafanhoto. Se vocês vissem algum desses comendo a folha de uma árvore, não precisava assustar não, o cara se via como. Então ele podia comer uma árvore inteira, né? Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então, se você se imagina, se você acredita que um feiticeiro pode te fazer mal, o mal vai chegar até você, por quê? Porque o feiticeiro tem poder? Nenhum. Eu desafio todos juntos fazerem o mal a mim e a minha família. Todo mundo junto. Pode juntar todo mundo. Não acontece nada. Nada é nada. Mas se você acredita, não precisa ninguém fazer nada para você. Você mesmo faz mal a você mesmo. Você começa a se ver como gafanhoto, aí você começa a comer capim. Fazer o quê? Você não cuidou da sua mente. O nosso problema no Ocidente, nós estamos muito preocupados com o corpo. Aí nós cuidamos do corpo. Tomamos banho, escovamos os dentes, comemos certo tipo de comida, abstemos de outro tipo, mas não cuidamos da mente. Tudo quanto é lixo, nós deixamos entrar na nossa mente. Aí, o que é vou ser? Um montão de lixo. Se eu estou deixando entrar na minha mente lixo, eu vou ser um montão de lixo. Agora, se eu seguir a orientação de Jesus, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o seu pensamento, você vai atrair o quê? Só coisas boas, né? Você vai atrair Deus para você. E se você atrai Deus para você, coisa boa ou não? Coisa boa. Mas se você começa a pensar em coisas ruins, o que você está atraindo para você? Coisa ruim. Né? Então é muito simples, né? O ponto é que nós precisamos entender que é isso aqui, irmãos, que faz o berço do curandeirismo. Por isso que para mim, e eu sustento isso em qualquer tribunal, todos os curandeiros deviam estar na cadeia. Inclusive pastores evangélicos. Por quê? É crime. Exercício ilegal da medicina, é crime ou não? Exercício ilegal da medicina. Por isso que hoje muitos pastores estão fazendo psicologia. Porque eles praticam o curandeirismo, aí quando eles vão ser processados, ele vai lá e pega o diploma dele de psicólogo. Exercício ilegal da medicina. Mas não é todos. Estão exercendo ilegalmente a medicina. Isso é crime. Você pode olhar na Constituição, é ilegal. Curandeirismo é
crime. É crime. Outra coisa, eles desautorizam médicos. Os médicos dizem, olha, você precisa de um tratamento e você precisa dessa medicação. O que eles falam? Pega o dinheiro desses remédios, traz diante do altar do Senhor e Deus vai te curar. São ladrões. Cadeia. Não interessa se é padre, se é pastor, se é espírito, não interessa. São criminosos. E outra, eles matam pessoas. Vou usar a palavra assassinam. Porque matar, Deus matou, né? Não matou? Então não é matar, é assassinar. Por que eles assassinam? Suponhamos que você esteja com uma doença real, aqueles 15% que eu falei, orgânica. E aí, você vai num desses lugares aí. Eles vão sugestionar a sua mente e você sai de lá curado? Não, não. Mas você sai de lá acreditando que foi curado. Você é aquilo que você imagina na sua? Aí você sai de lá acreditando que foi curado. Aí você sente uma melhora. Você que já tem 15 dias que não toma banho, toma um banho. Você que não comia, começa a comer. Só que o que está acontecendo com a doença? Aumentando. Não foi isso que aconteceu com a Maria Rita do Roberto Carlos? Falaram que ela tinha sido curada. Ela se apresentou em show com o Roberto Carlos. Depois de 30 dias, a doença aumentou. Ela morreu. E o Roberto Carlos ficou confinado, não sei quanto tempo aí, escondido, com a Maria Rita, quando ela morre. E abandonou a fé cristã. Ele era, por tradição, católico, acredita em Jesus, e passou a fazer parte de uma seita. Aí. Então, mesmo quando a doença é orgânica, a pessoa tem uma melhora. Por quê? Porque ela começa a pensar em coisas boas. Eu estou curado, vou tomar um banho, vou fazer uma sopa para mim, vou alimentar, eu estou bem. Só que a doença aumenta, ela morre. Aí alguém vai lá questionar os caras, o que eles falam? Ela não teve fé. Só que ela não está aqui para defender, né? Então, cuidado com esses boçais. Né? Cuidado. Porque eles podem falar algo, você acreditar e se lascar, né? Olha, irmãos, 90% dessas doenças aqui, ó, faz o berço do curandeirismo. Aí essas pessoas atribuem a quem? Na igreja evangélica, a Jesus curando. No espiritismo, o guia curando. No catolicismo, o santo A, o santo B, a santa A, a santa B. Eu te pergunto, o doutor Jesus Cristo, porque ele é doutor, está colocando a sua assinatura em todas essas curas aí? Você acha que o doutor Jesus Cristo assinaria algo num ambiente onde as pessoas são alienadas pelos líderes que ali se fazem, onde as pessoas são enganadas, onde as pessoas são mortas, onde as pessoas são desautorizadas? Você acha que o Senhor Jesus Cristo colocaria a assinatura dele? Olha, se você acha que sim, você é um herege. Eu acho que não. Acho não, eu tenho certeza que não. Agora, o Senhor Jesus Cristo cura? Cura. Ele pede para a igreja orar. Ele fala, se tem alguém doente, pede para os anciãos da igreja orar. Ele pede. Ele fala, por que você acha que lá em Tiago,
Está escrito, Tiago capítulo 5, vamos lá para você ver. Deus não deu aos pastores poder para curar. Não deu. Deus deu à igreja poder para curar. Interessante, né? Deus não deu aos pastores autoridade para curar ninguém. Deus deu aos apóstolos. Vocês vão, expulsam os demônios, curam os enfermos, deu aos apóstolos. Estou falando de pastores. Deus não deu aos pastores a autoridade de curar. Deus deu autoridade aos pastores para cuidar da alma do doente. E Deus deu poder à igreja de curar, se ela seguir a receita do doutor Jesus Cristo, nosso Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Olha o que diz Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, falando, movido pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz. Está alguém entre vós sofrendo? Nós temos irmãos na nossa irmandade que está sofrendo? Temos. Ore. Foi isso que Jesus mandou. Ore. Não está aí? Faça oração. Está alguém alegre? Tem irmãos alegres. No mesma congregação tem irmãos sofrendo e tem irmãos alegres. Lembra de Pedro e Tiago? Tiago estava na prisão junto com Pedro. Tiago foi morto à espada de Herodes e Pedro foi liberto. Estava lá Paulo e Barnabé pregando lá em Icônio. Paulo foi apedrejado e o Barnabé não foi. Então, na mesma congregação tem pessoas sofrendo, tem pessoas alegres. Então, você ora pelos que estão sofrendo e regozije com aqueles que estão alegres. Isso vai te dar equilíbrio. Então, se você só fica com a turma que está doente, qual que é a tendência de você adoecer? É muito alta. Então, tem alguém sofrendo? Tem. Ore. Tem alguém alegre? Tem. Cante louvores. Equilíbrio. Deus é sempre o Deus do equilíbrio. Ele traz equilíbrio para a gente. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, tem alguém doente? Tem. Chama os anciãos e unge com óleo. Esse óleo aqui é óleo medicinal, tá, gente? Não é óleo aqui do BH que você pode comprar e comer ele. Porque esse óleo do BH, o azeite aqui do BH, tem açúcar. E tem certas bactérias que proliferam com açúcar. Então são óleos medicinais, que está cheio de óleos medicinais aí, não está? Inclusive, se você quiser comprar aqui na farmácia, você vai lá e compra. Aí suponhamos que tem um irmão, uma irmã que está com uma ferida, né? Aí você pode aplicar esse óleo, porque esse óleo vai fazer o bem, vai umedecer a ferida, para não dar aquela casca grossa. Aí parece que sara por fora, mas por dentro está sendo comida ali pela bactéria. Então, a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé salvará ou curará o enfermo? Salvação. A palavra aqui é soter, na língua grega, que é salvação. Ou seja, o presbítero, ele conversa lá com o enfermo, ele usa os recursos, para cuidar se é uma ferida, se é como sinal de dependência de Deus. Às vezes a pessoa não tem mais, às vezes chega um ponto, que não tem mais o que fazer. Aí simplesmente ele unge como sinal de total dependência. Senhor, não tem mais nada o que fazer. Então, é um símbolo
da dependência de Deus. Como a ceia é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Tá certo? Mas se há uma ferida real ali, você pegar um mamão, tipo um óleo de mamão de papaya, um óleo de azeite medicinal, um óleo de linhaça, um óleo, não sei, tá, tem um monte. E tudo é caro, tá? E você lá aplicar na ferida do irmão ou da irmã, beleza. Tá. Mas a palavra diz que a oração da fé vai fazer o que com o enfermo? Salvá-lo. Então parece que essa doença aqui, a causa dela é pecado. Que é responsabilidade dos pastores cuidar das ovelhas feridas, machucadas, por causa do pecado. Agora vamos continuar a leitura. Salvará o enfermo e o Senhor, quem que levanta? Ah, bom. O Senhor que levanta. Não é o pastor, mas hoje em dia o que a gente ouve? O que a gente ouve hoje em dia? O pastor fulano de tal, ele vai te curar nesta noite. Ah, é? É. Mas olha agora o poder que Deus dá à igreja. Olha o poder que Deus dá à igreja. E se houver cometido pecado, seja Então está vendo que às vezes a doença tem a ver com o pecado? Aí o pecado é perdoado, o Senhor levanta, o presbítero ora e o presbítero unge, mais nada. O presbítero não cura ninguém. Quem cura é o Senhor. Mas olha o poder que ele dá para a igreja. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Sabe qual que é a palavra aqui? Terapeo. Se eu fosse escrever em grego, terapeo. Terapia. Daí vem a palavra terapia. Terapia. O que vai curar? Qual que é a receita de Jesus Cristo para que nós sejamos curados desses males aqui, ó? A confissão de pecados. Mas quem está confessando seus pecados uns aos outros? Seja honesto. Qual foi a última vez que você procurou alguém e confessou os seus pecados pedindo oração? Seja honesto. Por que os consultórios psiquiátricos, terapeutas estão assim de gente? Por que os sanatórios estão assim de gente? Não sei se eu posso usar essa palavra. Porque as pessoas não estão confessando aquilo que está atormentando ela. E o que atormenta nossas almas? Vamos voltar aqui para o quadro? Culpa. Culpa pode esmagar os seus ossos e apodrecer os seus ossos. Temos exemplo na Bíblia disso? Quem? Davi. Salmos 51, Salmos 32. Ele diz: os meus ossos estão sendo esmagados, mas eu confessei o meu pecado e o Senhor o curou. Então, se você está lutando com culpa, e ela está criando transtorno, inclusive roubando as suas noites de sono, você tem que tratá-la. Qual que é o remédio para a culpa? Confissão e oração. Você confessou, você orou. A culpa desaparece. Aqui, ó, não tem mais culpa. Só tem um pontinho aqui, ó, porque foi cicatrizada. Só que aí você pensa assim, mas ainda estou sentindo mal. Então você vai orar diferente agora. Você vai dizer: Pai, eu pequei, eu confessei o meu pecado, eu deixei, o Senhor me perdoou, o irmão orou por mim, mas eu não estou me sentindo bem.
O senhor pode tratar meu coração? Você não pede mais perdão, você já pediu. Só que qual tem sido a tendência nós? A gente não acredita no perdão de Deus e a gente fica repetindo. Senhor, eu fiz isso, me perdoa. Senhor, eu fiz isso, me perdoa. O Senhor fez... Observe na igreja, você vê que é um ambiente doente. A turma não gosta que eu fale assim não, mas eu falo. Né? Ao contrário de todo mundo que fala que a igreja é um lugar onde as pessoas todas estão bem, fala, não, está tudo mal. E nós estamos lá curando uns aos outros pela palavra, pela oração, por ouvir, por ajudar. Amém, irmão? Todos nós somos doentes. Não há nenhum são aqui. Né? Então, quando você observa na igreja, suponhamos que nós estamos no culto do Senhor. E o Brian vai fazer a primeira oração. Aí ele vem aqui na frente da congregação, Pai, perdoa os nossos pecados, nós somos isso, nós somos aquilo. Primeiro ele nem fala quais, né? Da próxima vez que ele orar, ele fala, Pai, perdoa os nossos, eu vou levantar. Irmão, quais pecados Deus tem que perdoar mesmo? Hã? Fala aí, dá nome. Dá nome ao bicho aí, para você se livrar dele. A gente nem sabe. Então, se o Brian vai orar, e ele mentiu lá para a mãe dele, por exemplo, e ele está escalado para a oração, ele tem que chegar aqui, Pai, me perdoa, porque eu pequei contra minha mãe, mentindo a ela. É essa oração que Deus quer ouvir da boca dele. Você já ouviu alguém fazendo isso na igreja? De vez em quando eu faço aqui, mas é raro também. Aí eu aproveito e confesso o pecado da igreja inteira. Ó. Tudo bem. O irmão já pediu perdão pelos nossos pecados, então nós estamos em paz, certo? Porque Deus falou que perdoa quando a gente confessa. Aí vem o Cláudio orar de novo. Ele vai fazer a segunda oração. Aí o Cláudio vem aqui na frente. Pai, nós somos pecadores miseráveis, desgraçados, infelizes. Nós merecemos o fogo do inferno. Nós somos como verme. Nós somos horrorosos. Aí eu levanto. Ô irmão, você pode ser tudo isso aí, mas eu não sou não. Eu sou a imagem de Deus, eu sou poesia de Cristo. Eu tenho poder e autoridade para governar tudo. Confessa o seu pecado, meu irmão, deixa que eu confesso o meu. Aí o Evanildo vai fazer a terceira oração. Aí ele fala, Pai, perdoa. Você já pecou, irmão? Em 1 hora? Mas por que a gente fica repetindo um pedido de perdão a Deus? Incredulidade. Nós não cremos no perdão dele. Se você já pediu, se você já deixou, ele falou que perdoa. Aí você repete. Quantos anos você está repetindo um pecado aí diante de Deus? É falta de fé. Inclusive, está escrito nas Escrituras, e Paulo censurando os irmãos. Eles esqueceram da purificação dos pecados de outrora. Está lá em Corinto. Então, seja crente. Qual é a receita para eu ser curado? Eu estou com uma alergia no meu corpo por causa de uma angústia na minha alma. Aí eu chego para o Marconi e falo, Marconi, a angústia da minha alma é porque eu traí minha esposa. Você pode orar a Deus a meu favor? Pedir a Deus que me perdoe? Inclusive ela já saiu de casa, não está mais lá em casa. Mas eu quero voltar para Deus. Você ora por mim? Eu vou sofrer as consequências do meu? Claro que vou. Né? Mas ele orou. Quando ele orou, a alergia que está no meu desaparece. Por quê? Porque é da alma.
confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes. Quem tem o poder de curar? A igreja. Pastor nenhum tem poder de curar. Tem poder de salvar. Se ele é um pastor verdadeiro, de Deus, ele vai à sua casa, ele conversa com você, aí suponhamos que a sua doença, a causa dela é pecado, ele trata o pecado com você, né? Ele ora por você, Deus te perdoa e Deus te levanta. É Deus que faz. No caso da igreja, a igreja está doente, ela ora, confessa, em obediência ao Senhor, ele fala, aí vocês vão ser curados. Tá bom. Você foi vítima de um abuso. Eu não sei se eu pus a palavra abuso aqui. Pus? Não? Você foi vítima de um abuso sexual quando criança. Você foi vítima. Tá. Isso vem te atormentando já há um bom tempo. Aí o que é que você faz para curar? Só tem um jeito. Você vai ter que perdoar o agressor. Se você não o perdoar, você nunca será curado. Agora eu te falo, é fácil perdoar? Não. Por quê? Nós assumimos a culpa do agressor. Tem gente que fala assim, ó, eu nunca vou perdoar meu pai por isso. O que essa pessoa está fazendo? Está afastando de Deus, certo? É como se Deus estivesse ali, por exemplo. Quando ela fala que não vai perdoar, ela está afastando de Deus, certo? Indo para o outro lado. Tem gente que fala assim, olha Deus, eu não consigo perdoar meu pai. O senhor pode me ajudar? O que essa pessoa acabou de fazer? Ela deu um passo em direção a Deus. Ela não é fingida, ela não é hipócrita, ela é verdadeira. Ela chega para ele e fala, pai, eu não tenho condições de perdoar meu pai. O senhor pode me ajudar? Então o que essa pessoa fez? Ela deu um passo em direção à vontade de... Ela não perdoou, Jesus volta naquela hora, ela é salva? É. Por que ela é salva? Ela não perdoou, por que ela é salva? Porque ela está andando em direção à vontade do... Ela está reconhecendo a sua incapacidade. Ela está reconhecendo a sua dependência de Deus. Então ela deu um passo em direção a... Ela está aproximando de Deus. Com terapia e ajuda, depois de uns 5 anos, ela caminhando em direção a Deus, ela consegue perdoar. E aquele abuso desaparece. Ele está lá, porque ela não esquece, gente. Não tem como esquecer isso. Mas não incomoda mais. Por isso eu deixei uma cicatriz aqui. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu corpo, que eu tinha que fazer uma cirurgia. Antes dela doer demais. Cicatrizou, não dói mais não. Mas tem a marca. Então, vencemos a culpa, confessando, vencemos o abuso, tratando, reconhecendo a nossa incapacidade de perdoar, pedindo a ajuda de Deus, passando por 5 anos de terapia. Está a cicatriz lá. A inveja, mesma coisa. Eu reconheço que eu sou uma pessoa amargurada, porque a vida foi difícil para mim, foi dura. Eu era tratado como escravo quando criança, e eu sou amargurado. Eu reconheço a amargura, eu peço ajuda, eu peço oração, eu permito que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, eu permito que o amor de Deus derramado em meu coração haja na minha vida, eu permito que a sabedoria de Deus haja na minha vida. Está lá um pontinho. Eu não vou esquecer que quando criança eu fui escravizado pelo meu
pai, pelo meu avô, eu supero. A mesma coisa. O espírito de facção, sentimento que ele fala. Meu irmão, eu sempre, onde eu vou, eu brigo com todo mundo, eu discuto com todo mundo. Eu acho que eu sou dono. Tem que confessar, gente. Começa pela confissão. Hein? A cura não vem pela confissão, Jesus acabou de falar isso com a gente. Mas essa pessoa começa a ser acompanhada, começa a ser tratada, começa a ser ajudada. Ela não esquece. Tanto é que o alcoólatra, ele nunca esquece que ele é alcoólatra. Já tem 20 anos que não põe uma dose de álcool na boca. Ele fala, eu sou alcoólatra. Eu não posso, numa festa de criança, comer um bombom com licor. Porque se eu comer, meu organismo vai pedir a bebida e eu não tenho condições de suportar essa tentação. Então ele não come aquele bombom, nem toma aquele sorvete de rum. Ele não faz. Por quê? Porque ele sabe. Ele não esquece. Por isso que ele vence. Os que são curados. Por que eles vencem? Porque eles é um dia de cada vez. Eu consegui ontem. Hoje é outro dia. Eu vou começar o dia na presença de Deus. Vou vencer mais um dia. Quando ele assusta, tem 20 anos que ele não bebe mais. Mas ele fala, eu sou um alcoólatra. Eu não posso brincar com isso. E não deve. Ninguém deve brincar com álcool. Né? Ciúmes. Você morre de ciúme da sua esposa. Aí vai ter uma festa. Você deixa ela aí e não vai. Eu tenho que vencer isso. Filho. Eu tenho que confiar na minha esposa. Não vai ser eu olhando para ela que vai impedir ela de fazer qualquer coisa errada se ela quiser. Aí eu começo a deixar a minha esposa sair, eu vou sofrer demais naquele dia lá em casa. Vai ser um dia angustiante para mim. Mas o segundo dia vai ser menor, o terceiro menor, o quarto menor. Venci. Eu não esqueço que eu tinha ciúme da minha esposa. E os males que aqueles ciúmes causaram a mim e a minha esposa. Por isso que fica um pontinho aqui, ó, como uma cicatriz. Aí o ciúme desaparece. Você é uma pessoa iracunda. A Bíblia diz que é melhor dormir no quintal da casa do que com a mulher briguenta. É feio. Mas isso aplica ao homem também. Ô mulher, pega seu colchão, vai lá para o quintal. Mas isso é briguento. Vale para os dois lados. Né? Aí, eu tenho que reconhecer, gente. Eu sou briguento. Sou irado. Aí eu confesso meu pecado. Eu peço, irmãos, orações. Né? Aí passa um tempo. Ninguém vence isso da noite para o dia não, viu gente? Leva tempo. Aí, puxa, como eu fui. Paulo nunca esqueceu que ele era assassino da igreja de Deus. Por isso que ele trabalhou mais do que todos os outros. Não esquece. O único ser racional, consciente, que tem poder de esquecer por vontade própria, chama Deus. Por isso que ele fala, dos seus pecados jamais me lembrarei. Mas nós lembramos, mas Deus não. Deus não lembra das nossas transgressões. Ele é o único ser, né, que tem o poder de esquecer por um ato voluntário. Nós não, irmão. Mas nós podemos tomar a decisão de não permitir que as lembranças ruins determinem meu sentimento, meu comportamento no dia de hoje. Eu sou superior ao meu sentimento. Eu sou maior do que eles. Mas tem gente que se deixa governar pelo sentimento.
não mandou você dominar tudo? Por que você está se deixando dominar pelo medo? Deus te mandou dominar tudo, inclusive o medo. Né? E assim vai, irmãos. Né? Ansiedade. Ó, olha como é que está ficando seu inconsciente, olha. Está limpando, não está? Você está tratando ele. É ele que perturba o seu consciente. É ele que perturba a sua noite de sono. É ele que perturba o seu dia. É ele que perturba você no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É ele que atrapalha. Só que você está tendo a coragem agora de olhar para ele e tratar. Ansiedade. Qual que é a cura para a ansiedade? Segundo o doutor Jesus Cristo. 1 de Pedro. Lançai sobre ele, não sobre nós, lançai sobre ele, a palavra lançar lá é âncora, no grego, âncora. Lance sua âncora ao céu. Lá no céu, se você pôr sua âncora no céu, você está estável na terra. Quando o navio lança a âncora no mar, ele não fica estável. Por que nós ficamos instáveis? Porque nossa âncora está numa lagoa, está num brejinho, está no mar, está no... Mas se estiver lá no céu, meu irmão, nós ficamos sólidos. Então, aqui na ansiedade, está escrito, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, você amanheceu ansioso, o que você fala? Ignora? Não. Pai, estou até suando de tanta ansiedade. Eu estou com dor aqui na região do esôfago, de ansioso. O senhor podia me ajudar? Você coloca diante de Deus, gente. Deus nos quer em verdade. Agora, pode chegar a um ponto que essa ansiedade, porque não foi tratada, que ela fica uma coisa tão absurda, que você vai ter que fazer uso de algum tipo de medicamento para controlar a ansiedade. Aí você vai usar a ciência. Porque a ciência, 1 Coríntios 13, fala que é dom de Deus. Senhor, eu tenho orado, eu tenho colocado diante do Senhor, mas eu não estou conseguindo superar. Estou com muita dor, estou com muito... Então, está na hora de você usar os recursos que Deus nos deu. E a uns Deus deu o dom da ciência. Aí você vai lá no terapeuta, no médico, no clínico, onde você tiver que ir, e fala com ele. Eu não estou conseguindo superar a minha ansiedade. Inclusive, eu sou cristã. Fala, eu sou cristão. E eu já falei com Deus sobre a minha ansiedade, porque foi isso que Ele me instruiu a fazer. Mas parece que eu estou tão mal que eu não estou conseguindo. O senhor podia me ajudar, doutor? Porque o senhor também é um presente de Deus para o meu bem. Olha como é que você chega no médico, irmão. Evangelizando. Mostrando para o médico que você é um pecador, precisa de ajuda. Aí o médico vai falar, rapaz, esse crente é diferente. Porque normalmente esses crentes aí não gostam de vir em médico. Eles são enganados pelos curandeiros. Esse mostrou tão humilde. Inclusive ele falou que eu sou um presente de Deus para ele. Você já chega confessando Jesus dentro do consultório aí, que legal. Mesmo doente você pode pregar Jesus ou não? Aí você vence a ansiedade. O primeiro passo é a oração, tá, irmão? Eu vou deixar uns pontinhos aqui como se fossem cicatrizes, tá? Mas olha como é que está limpando o seu inconsciente, irmão. Você está numa excessiva tristeza. Lembra lá do irmão lá de Corinto? Paulo dizendo, igreja, basta-lhe a punição pela maioria, para que ele não seja destruído pela excessiva tristeza. Perdoe-lhe, console-o e demonstre
confirme o seu amor por ele ou por ela. Beleza. Então o irmão tem excessiva tristeza. O que a gente faz? Instrução do apóstolo Paulo. Vou confirmar meu amor por esse irmão, para que ele não seja consumido pela excessiva tristeza. Aconteceu algo e aquilo que aconteceu está triste. Então eu vou confirmar meu amor por ele. Como que eu confirmo? Dependendo da situação, eu vou visitar. Às vezes eu vou ter que mandar ele para o médico, pagar a conta. Nós temos que decidir hoje. Se nós vamos ser a igreja de Cristo, ou vamos ser só mais um grupo religioso no meio de tantos que existem. A decisão é sua e minha. Porque se está em alguém, em excessiva tristeza, instrução de Deus, perdoa, conforte, como falou lá, demonstre, confirme o seu amor sobre ele. Como é que eu vou confirmar meu amor? Fazendo algo concreto, como o bom samaritano, que fez algo concreto para aquele moço que ali estava caído. Eu tenho instrução de Jesus para ir fazer o mesmo. Decide aí, se você vai ser a igreja de Cristo, ou só mais um grupo religioso, entre tantos que aí existem. Aí essa tristeza, se a gente seguiu a instrução do Senhor, sumiu. Vai ter uma cicatriz. O irmão vai lembrar, rapaz, quando eu estava em excessiva tristeza, o irmão fez isso por mim. E por isso eu a venci. Ele não esquece da tristeza. Mas ele também não esquece que Deus usou uma pessoa para ajudá-lo. E ele demonstra gratidão. O irmão que o ajudou não espera nada dele. Nenhum obrigado. Porque não quer recompensa aqui na terra. Ele quer recompensa no céu. Mas o irmão que foi ajudado na excessiva tristeza, ele demonstra gratidão. Aí é ele que tem que demonstrar. E não eu querer que ele demonstre. Entendeu? Ficou só mais uma coisa. Olha como é que seu inconsciente está sendo limpado. Ficou a vergonha. Como é que trata a vergonha? Todo mundo agora sabe que você cometeu um ato absurdo porque um linguarudo falou. E você está envergonhado. Você nem quer ir lá na congregação porque você está com vergonha. Olha. Hã? Não, ele vai ter que vencer a vergonha, né? Ele já confessou, ele já fez tudo certo. Foi um linguarudo que falou do erro dele para todo mundo. Ele vai ter que perdoar o linguarudo. Essa aqui é assassina. Né? O assassinato não tem que expulsar esse. Né? Com requinte e crueldade. Só vai cortar a língua dele. Né? Além de você perdoar o linguarudo, você vai ter que passar por cima do seu medo. E você vai ter que vir. Eu não vou conseguir fazer isso por você. Eu não consigo andar por você. Você que vai ter que andar. Você vai ter que dentro de você, com Deus, em oração. Ô irmão, é isso que é batalha espiritual, Cláudio. Eu preferiria lutar literalmente com o meu demônio, cara a cara, do que com essa aqui. Ó. Sim, às vezes, mas só que, por exemplo, eu estou dando um outro foco, porque eu já falei da culpa, você confessou, você deixou, você foi curado, beleza. Só que um linguarudo falou do seu pecado. E você está envergonhado diante da comunidade. Então eu coloquei em outro sentido aqui. Aí agora o que você vai ter que fazer? Primeiro, quando você lembra do irmão, você quer matar ele. Ou da pessoa, né? Você vai ter que trabalhar no seu coração, você vai ter que perdoar ele, não vai? É difícil? Muito. E além de perdoar,
Você vai ter que passar por cima do seu medo, da sua vergonha e vir. Porque eu não posso andar por você. Mas suponha que você fez esses 2 passos. O que acontece? Você não esquece que a pessoa fez o que fez. Você limpou seu inconsciente todinho, irmão. Olha, só tem cicatriz. Mas cicatriz não dói. Foi curado. Aqui está o remédio para os seus problemas interiores. Começa por reconhecê-los. Outras ocasiões, perdoando. Outra situação, confessando. Outra situação, pedindo ajuda. Outra situação, perdoando e passando por cima do medo, porque você que tem que caminhar. Eu não consigo caminhar por você. Eu não consigo perdoar por você. Eu não consigo manter a calma por você. É você que tem que fazer. Só que o processo é doloroso, irmão. Mas se você caminhar, daqui 1 ano, 2, você vai estar, ó. Se você não tratar, vai enchendo. Culpa, medo, ansiedade, preocupação, trauma. Se você não tratar. E isso aqui, ó, não deixa você crescer na fé, não deixa você desenvolver como pai, como mãe, como pessoa. Não deixa. Você está entrevado. Então você tem que tratar seu interior. Eu tenho uma apostila que vocês acham que deveriam usá-la e fazer todos os exercícios que ela tem, escrita por mim, cura interior. Vai lá, primeiro passo, lê, faz os exercícios, está no site. Segundo passo, o Evanil falou que está melhorando aqueles material tudo para a gente, dando uma nova roupagem. Né? Eu agradeço muito, puder por gravura, desenho, eu vou agradecer demais. Aqui, irmão, ó, tá limpinho, ó. Aí você chega em casa, vai ter o sono dos justos. Mas se você não trata isso aqui, ó, nem Jesus pode. Porque não depende dele, depende de você. Só que se você não tratar isso aqui, você vai sofrer um monte de transtornos psíquicos, mentais, emocionais e físicos. Porque isso aqui adoece qualquer pessoa. Culpa põe gente na cama. Por isso que na igreja, Cláudio, nós temos que criar um ambiente, para terminar, saudável, onde a gente não assusta com os erros dos irmãos, porque nós somos um reino de sacerdote, e como sacerdote, nós intercedemos pelos irmãos. Nós não assustamos, nós intercedemos, nós amamos, nós perdoamos. Nós criamos um ambiente de adoração a Deus, e não apenas de cântico, mas de adoração, porque na música também há terapia. Você permite seu irmão, sua irmã, expressar suas emoções no culto do Senhor. Ela está angustiada, e ela chora, e ela geme na hora da adoração. E nós devíamos parar de cantar e chorar com ela. Mas a religião deixa? Já foi determinado, 3 cânticos, oração, 2 cânticos, leitura bíblica, 4 cânticos, ceia, 2 cânticos, tal. Aí a irmã lá está gemendo, está angustiada na alma, ou o irmão, né? E continua cantando. A alegria está no coração. Hã?
está na hora de parar de cantar? Não está na hora de dizer, irmãos, a irmã está em angústia. Vai lá atender. Mas o legalismo não deixa, né? É 3 cânticos, uma oração, 2 cânticos, ceia, 1 cântico, leitura, mais 1 cântico, pregação, oração final. Quem disse que tem que ser assim? Se a gente vai cantar, vamos cantar com ordem. Se a gente vai orar, vamos orar com a mente e com o espírito. Se a gente vai parar tudo para atender o irmão, para tudo e vamos atender o irmão. Temos exemplo disso na Bíblia? De parar tudo para atender os irmãos que estão em pranto? Se você ler o livro de Esdras, você vai achar lá. Esdras está lendo a lei, o povo começou a chorar porque começou a ver seus erros, seus pecados. Esdras pede para os sacerdotes, os ministros, né? Sacerdotais, vá lá entre o povo e fala com o povo que não é para chorar, porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós, já perdoou os nossos pecados, hoje é dia de celebração e tal. E os sacerdotes foram. Então, irmãos, eu encerro essa matéria, nem arranhei na matéria, mas acho que te deu uma luz aí, para você olhar para si mesmo, tratar o que tiver que tratar, pedir ajuda, pessoas de confiança, de responsabilidade, que estão com você já há anos. Não é aquele que fala no momento mais difícil vai embora. Não confie a sua vida a esses, mas aqueles que estão com você já, ó, anos. Você na alegria, na sua tristeza, porque é um casamento, né? A igreja é um casamento, a igreja é a noiva de Cristo, o Cristo é o nosso noivo, e quando nós entramos para a igreja, nós devíamos até ensinar isso, eu procuro ensinar, olha, você está casando com Jesus, e aqui é a noiva dele, você tem que tratá-la com respeito, você vai fazer parte, né, da noiva dele, e quando você foi batizado em Cristo, você tomou um banho purificador, e agora você tem que aguardar o noivo. Nós temos que decidir, né, irmãos? O que é que nós vamos ser? Né, a igreja de Deus? Ou apenas mais um grupo religioso que não presta para nada? Que Deus te abençoe. Mas, ó, você não esquece, irmão, a cicatriz está lá. Mas isso já não te incomoda mais. Eu já carreguei pecado na minha vida por anos. Até que um dia eu falei, não, chega. Ô irmão, você pode me ouvir? Posso. Eu fiz isso. Ora por mim? Ora, orou. Daquele dia em diante, acabou.